Fala, doutor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Engenheiro Moderno. Estou muito feliz, estamos trilhando rumo a 10.000 inscritos no canal. Quero agradecer todos os seguidores aqui, especialmente o Coileco, não sei se assim se pronuncia seu nome, mas ele diz assim: estou esperando o guia de engenheiro de QA. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver o guia completo para se tornar engenheiro de QA. Vem comigo nesse vídeo. Esse guia contém vários tópicos importantes para se tornar engenheiro de QA, desde os tópicos básicos, engenharia de software, testes, bibliotecas e ferramentas, infraestrutura, portfólio e cursos e certificações que você precisa fazer ou que você pode fazer para se tornar um engenheiro de QA. Mas antes de nós começarmos por esses tópicos, é importante nós definirmos o que é um engenheiro de QA, porque, infelizmente, a área de TI não tem uma regulamentação, então você pode já ter ouvido o termo engenheiro de QA, ou pode ter ouvido analista de QA, analista de teste. Então, são várias carreiras, são cargos bem parecidos, bem próximos. Então, antes de começar, eu vou esclarecer aqui o meu conceito de engenheiro de QA para a gente definir esse guia de forma apropriada. Então, o que é um engenheiro de QA? Um engenheiro de QA, então QA, para quem não sabe, vem do termo em inglês Quality Assurance, né? Garantia de qualidade. Qualidade de quê? Qualidade no software desenvolvido, no produto. Mas o engenheiro de QA, o analista de QA, ele é responsável pelo processo que vai permitir que esse produto, que o software, seja produzido, desenvolvido com qualidade. Então ele faz todo um planejamento de testes para que esse software possa ser produzido com qualidade. O foco do engenheiro de QA está no processo, ele precisa conhecer todas as etapas do processo de desenvolvimento de software para ser um bom engenheiro de QA e para garantir a qualidade de software que será produzido pelo time de desenvolvimento. Então, eu vou assumir que esse é o perfil do engenheiro de QA que eu vou sugerir o guia completo nesse vídeo. Então vamos começar pelo básico, o básico do que você precisa saber para se tornar um bom engenheiro de QA. Primeiro você precisa conhecer linguagens de programação, porque você vai trabalhar diretamente ali com o desenvolvedor. Então você precisa também conhecer as linguagens de programação utilizadas pelos desenvolvedores. E as principais aqui do mercado são utilizadas são JavaScript, C++, Java e também Python. Digamos, você pode optar por algumas dessas, ou de preferência você precisa conhecer e estudar essas 4 linguagens, que são as 4 linguagens mais utilizadas no desenvolvimento de software. Então você precisa ter um conhecimento razoável sobre essas linguagens. Inclusive, se você quer aprender Python, eu tenho um vídeo aqui no canal, Python para engenheiros, e não serve apenas para engenheiros, mas é uma boa introdução para você aprender a linguagem Python, dar uma conferida. E também, se por acaso você quer um curso mais completo, eu tenho um curso Como Programar em Python na Udemy, eu vou deixar o link aqui na descrição. Além da linguagem de programação, você precisa aprender banco de dados, e aí tanto banco de dados relacional, SQL, ou NoSQL, que é o banco de dados não relacional. Você precisa conhecer os conceitos de banco de dados, porque você vai fazer os testes baseado nesses conceitos. Você precisa dominar banco de dados para poder realizar os testes de software que você possa estar trabalhando. Além disso, você precisa também ter um bom domínio sobre algoritmos e estrutura de dados, fundamental para qualquer carreira na área de TI, de engenharia. Precisa conhecer e dominar algoritmos e estruturas de dados para você também ter uma noção de desempenho, performance, comparar várias soluções. Isso vai te dar uma boa base nesses requisitos, nesses tópicos. Então, muito importante você estudar algoritmos e estrutura de dados. Além disso, você precisa estudar APIs, né, que é a interface né, que os programas, que os softwares se comunicam. Você precisa entender essa interface, você precisa entender essa comunicação, como que é feito as chamadas, as requisições, RESTs.
ou os verbos HTTP, o POST, GET. Você precisa dominar e conhecer toda essa estrutura de comunicação entre APIs, entre serviços. Certamente você vai utilizar em seus testes. Avançando agora, vamos agora partir para engenharia de software, que é um dos tópicos muito importante para você se tornar um engenheiro de QA, porque, assim, na minha humilde opinião, um engenheiro de QA nada mais é que um engenheiro de software focado em realizar testes de software. Então você precisa ter uma boa base de engenharia de software. Vamos lá, dentro aqui desse tópico de engenharia de software, você precisa entender o que é um processo de software, conhecer todos os processos, todos os tipos de processo de software que existem, né? As metodologias, o modelo cascata, você precisa conhecer o RUP, você precisa conhecer o processo de software brasileiro, MPS-BR, enfim, tudo relacionado a processo de software, você precisa entender e dominar esses assuntos. Metodologia ágil também, que geralmente é o padrão que as empresas trabalham. Hoje em dia, você precisa conhecer e dominar a metodologia ágil, porque provavelmente você vai pertencer a um time ágil, um time de desenvolvimento de software que utiliza a abordagem ágil, e tem várias metodologias, né, vários métodos, como o Scrum, que é um dos mais utilizados. Então você precisa também dominar a metodologia ágil de desenvolvimento de software. Além disso, você vai precisar conhecer as métricas de software, ponto de função simplificado, e você vai trabalhar com essas métricas no seu dia a dia. E claro, muito importante, tópico extremamente importante para engenheiros de QA, engenheiros de testes de software, é o Test Driven Development, né? A metodologia de desenvolvimento de software baseado em testes. Se a sua empresa, você trabalha, ela adotar esse tipo de metodologia, então certamente você vai ser um profissional bastante importante no quadro, bastante requisitado na etapa de desenvolvimento de software, porque você que vai preparar os testes. Então, é importante você conhecer essa metodologia. Também tem o Domain Driven Design, né? Outra metodologia de desenvolvimento de software, é importante você conhecer. E aqui um ponto, né, que é comum a várias outras áreas da TI, né, mas que você precisa conhecer, talvez não tão a fundo, que é a DevSecOps, né? Tanto parte de desenvolvimento, segurança e operação em conjunto. Você precisa conhecer essa área, talvez você vai desenvolver teste de software relacionado a esse tópico, então você precisa conhecer também esses requisitos aqui. Falando de requisitos, tem também a análise de requisitos, né? Um assunto muito importante na engenharia de software, e você precisa entender até para analisar e opinar sobre o teste que você vai realizar. Provavelmente vai ser baseado nos requisitos que foram especificados, que foram construídos para aplicação. Então você precisa entender, analisar, saber como você lê, como documentar esses requisitos, para você ter domínio geral na hora que for realizar os testes de software. Você também precisa conhecer um pouco sobre o UI e UX, né, a parte de usabilidade, de interfaces gráficas, acessibilidade, aqui entra a questão de acessibilidade. Precisa ter um domínio, né, da acessibilidade. Quando se está construindo software, pensar ali nos testes e que vão contemplar esse tipo de especificação. Então, de repente, o software que você está trabalhando, que você está atuando, precisa de uma certa acessibilidade, então você vai construir testes, casos de testes que avaliam esse tipo de recursos. Então é importante você conhecer um pouco de UI e UX também. Muito importante também você conhecer padrões de projetos de software, onde vai estar estruturado, né, todo o código ali da aplicação. Você precisa conhecer esses padrões de projeto para entender como se encaixa os testes que serão produzidos nesses padrões. Arquitetura de software também precisa conhecer arquitetura cliente-servidor, microserviços,
porque cada teste, né, vai depender da arquitetura que o sistema vai ser construído. Então, tem testes que você é adequado para uma arquitetura microservidor, vai ter testes que vai ser adequado para uma arquitetura monolítica, cliente-servidor, enfim. Você precisa conhecer as arquiteturas para poder criar e gerar testes adequadamente. E é claro, um assunto muito importante, segurança da informação, cibersegurança. Você também talvez trabalhe em uma empresa que vai precisar criar testes que vão explorar as vulnerabilidades do sistema, né? Questão de segurança, teste de injeção de SQL, testes de injeção de JavaScript, enfim, você vai precisar conhecer os tipos de testes relacionados à segurança da informação também, por isso você precisa estudar também esse assunto. Então, isso aqui é a parte de engenharia de software necessária para você ter um bom domínio e ser um bom profissional né, nessa área de engenharia de teste, analista de QA. Agora vamos falar sobre testes propriamente dito. O que você precisa aprender sobre testes para se tornar um bom engenheiro de QA? Inclusive, isso aqui pode até dar um norte, te orientar no momento de você escolher uma certificação, de escolher um curso, uma especialização. Você verifica se essa especialização contempla todos esses tópicos aqui que eu vou apresentar para você agora sobre testes. Então, existem, né, alguns assuntos que não podem faltar no seu vocabulário, no seu currículo como engenheiro de QA. São os testes unitários, você precisa saber como funciona, testes de integração, teste de validação, e aí as técnicas de realização de teste, né, teste de caixa branca, teste de caminho básico, estruturas de controle, teste de caixa preta. Além disso, você precisa saber elaborar um bom plano de testes, né, saber a diferença entre testes manuais e testes automatizados e também testes não funcionais. Dentro de testes não funcionais, você tem ali teste de desempenho, teste de carga, teste de segurança, né, que é até um dos tópicos ali relacionado aos tópicos de segurança da informação que nós vimos anteriormente, e o teste de recuperação. Então, existe testes não funcionais, todos esses tipos de teste, plano de teste, que você precisa dominar e conhecer para se tornar um engenheiro de QA. Avançando aqui, vamos para as bibliotecas. Agora, falando sobre bibliotecas, e é importante deixar claro nesse momento que eu não vou conseguir listar todas as bibliotecas dessa área, porque são várias ferramentas, várias bibliotecas que você pode utilizar. Vou citar algumas aqui importantes para você já se acostumar com o seu trabalho, para você ter na sua caixa de ferramentas, digamos assim, é importante ter essas aqui que eu vou mostrar para vocês. E é claro, você pode adicionar várias outras ferramentas na sua caixa de ferramentas para testes, para analista de testes. Então, tem a biblioteca Cypress, né, a ferramenta Cypress, utilizada para fazer testes em software. Tem a Selenium também, que você pode fazer automações e realizar testes de validação utilizando Selenium. O JMeter e o Locust, JMeter em Java, né, ferramenta em Java que você pode utilizar para realizar testes de desempenho. O Locust também, teste de desempenho, só que é escrita em Python. Então, dependendo da sua jornada como programador, se você já tem experiência com Java, talvez você possa se adaptar melhor com o JMeter. Se não, por outro lado, se você já tem experiência com Python, talvez o Low-Code seja a ferramenta mais adequada para você. Mas, no caso, se você quer dominar realmente, você precisa conhecer todas as ferramentas que talvez você possa, no momento, trabalhar com o Low-Code, em outro momento, trabalhar com o JMeter. Então, é importante você conhecer essas duas ferramentas. Tem o Giro e o Trello, né, na hora de atuar no projeto, participar de um projeto. Talvez a empresa trabalhe utilizando essas ferramentas, né, muito utilizada na metodologia ágil. Então, você, como parte da equipe, do time de desenvolvimento, você vai ter ali suas tarefas, seus cards, né, vai registrar ali suas ocorrências nessas ferramentas. Você precisa conhecer e dominar também
esse tipo de, no caso seria um software, um sistema, né? O Jira, o Trello, são ferramentas aí muito utilizado na área. E tem também o Postman, que tá ligado com com o teste de API. Então, se você tiver um teste que vai fazer simulações em APIs, você pode utilizar o Postman para consultar, para verificar uma coisa assim. É importante você também estudar essa ferramenta na sua jornada como engenheiro de QA. Vamos agora avançar aqui para a parte de infraestrutura. Infraestrutura também é muito importante, porque você vai trabalhar com várias dessas ferramentas no seu dia a dia, como o caso do Git. Você desenvolver seus testes utilizando alguma linguagem de programação, certamente você vai precisar versionar seu código, e aí entra o Git, né, através do GitHub ou GitLab, são plataformas que utilizam e implementam o serviço do Git. Tem também o Docker para você, né, talvez subir uma aplicação ou containerizar uma aplicação que você vai testar, você está utilizando, ou seu próprio, algum script de automação de testes, talvez você utilize através do Docker, Terraform para provisionar um ambiente que você vai testar. É bom você conhecer esse tipo de ferramenta, né? O pipeline CI/CD, integra contínua e integração contínua e entrega contínua, que vem do termo CI/CD. Então você precisa entender como funcionam as pipelines ali nas ferramentas, nos repositórios. Isso que ajuda muito, né, na hora de construir os seus testes. Talvez na etapa ali do pipeline para fazer o deploy do software que você está testando, você já inclua dentro dessa pipeline um script de automação dos testes, aí já fica embutido dentro desse CI/CD. Então é importante você conhecer como funciona, entender como implementar, né? Talvez não seja você que implemente, talvez seja a equipe de DevOps. Porém, se a equipe, né, não tiver um profissional dessa área, você talvez tenha que colocar a mão na massa e implementar. Por isso que é importante você também conhecer esse tipo de assunto. Computação em nuvem, né, é importante, né, em todas as áreas de TI. Computação em nuvem talvez seja o padrão de várias empresas que constrói sistemas e aplicações web, né, utilizar seus recursos em nuvem. E você precisa conhecer a estrutura, né, das nuvens para você poder realizar testes com os objetos, com as funcionalidades que elas oferecem. Então você precisa também estudar um pouco de computação em nuvem para fazer testes relacionados a ela. Ainda na parte de infraestrutura, muito importante você conhecer Linux, né? Porque a maioria dos servidores utilizam Linux para hospedar os serviços, para hospedar as aplicações. Então é importante você conhecer Linux. Talvez você tenha que criar testes nesse ambiente, utilizando, né, as funcionalidades, utilizando os comandos Linux, que também ajudam muito a automatizar algumas tarefas. Então é importante você conhecer e dominar esse sistema operacional. Agora vamos avançar aqui para portfólio. E aí, como você está pensando na sua carreira, como você vai manter e melhorar seu portfólio para talvez aplicar para uma entrevista de emprego, muito importante. Então, você ter uma conta no GitHub, né, que é o repositório mais famoso aí de software, mas também tem outros repositórios que você pode utilizar, como o GitLab, para você demonstrar, né, as suas habilidades na documentação até dos serviços que você consegue realizar, dos scripts que você consegue construir para testar alguma aplicação. Você pode depositar nesse repositório. Além disso, você pode ter também um blog pessoal que você vai contando ali sua trajetória, vai contando as histórias de testes, dos casos de teste dos sistemas, do software que você implementou. Então é importante você também, é uma ferramenta importante, né, nessa área ali para construir seu portfólio. Além disso, você pode usar um canal no YouTube também para registrar e documentar. Se você procurar ali, você pode até fazer uma pesquisa no YouTube, você consegue encontrar vários engenheiros e analistas de QA
que tem essa proatividade, né, de criar um canal e documentar sua carreira. É muito legal também, você pode conferir, pesquisar no YouTube para se conectar com esses profissionais. Tem também outra forma de até, né, nessa pegada de blog, se você não quiser construir um blog específico, né, para você pode usar o Medium, né, que é uma ferramenta, um serviço. Tem muito conteúdo, um blog que muitos profissionais de TI utilizam, né, uma ferramenta, uma plataforma de publicações nessa área, você pode também documentar. Além disso, você pode usar também o próprio LinkedIn, né, que já fica aí em contato com os recrutadores nessa área, e aí você pode construir o seu portfólio utilizando essas sugestões, essas ferramentas aqui, que com certeza você vai se dar bem nessa área. Agora falando sobre cursos e certificações. Tem um erro bem aqui, sistemas de informação. Os cursos que você pode fazer para se tornar engenheiro de QA. Lembrando que engenheiro de QA não existe no mercado, quer dizer, o mercado de TI ele não é regulamentado, então não existe uma, de fato, essa profissão, né? Um curso voltado para essa profissão, engenharia de QA. Você precisa fazer outros cursos e então fazer alguma especialização, algum curso para você poder dominar esses assuntos e concorrer à vaga nessa área. Vaga existe, né? As vagas, se você pesquisar na LinkedIn, existe vaga de engenharia de QA, ou analista de QA, analista de testes, mas não tem um curso específico para essa carreira. Então você pode fazer sistema de informação, você pode fazer ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, você pode fazer engenharia da computação e fazer uma especialização ou fazer um curso extra para se tornar um engenheiro de QA. Lógico, você também pode fazer um mestrado e um doutorado que vai ajudar bastante na sua carreira. E aí, provavelmente um mestrado ou um doutorado em engenharia de software também, né, se enquadra aqui, que vai ajudar bastante no seu desenvolvimento, na sua carreira como engenheiro de QA. Agora, como nós já vimos todos os tópicos aqui relacionados a engenheiro de QA, eu vou abrir aqui uma planilha com um cronograma estimado para você se tornar um engenheiro de QA. Então, considerando os principais tópicos ali, né, o tópico básico, contemplando, né, as linguagens de programação Python, Java, JavaScript, eu coloquei por volta de 60 horas, banco de dados, algoritmo de estrutura de dados e a parte de API. Então, os conhecimentos básicos, você vai gastar algo em torno de 200 horas para estudar, né? Para estudar e conhecer o básico aqui desses assuntos. Claro que quanto mais horas você gastar, melhor, né? Mais domínio você vai ter. Sobre testes, técnica de teste funcional, plano de teste, testes unitários, testes automatizados, testes não funcional, nem botei aqui, né? Mas, enfim, uma estimativa razoável que seria 170 horas para você estudar tudo sobre testes. Novamente, né? Eu não coloquei aqui, eu esqueci de colocar. Então teria essa parte de teste não funcional, que é uma parte bem interessante nesse assunto. Eu vou até adicionar aqui, porque ela é tão importante que não poderia ter ficado de fora nesse cálculo. Testes não funcionais. Inclusive, eu solicitei um teste não funcional recentemente para um sistema que eu estava fazendo. Depois eu até posso falar sobre isso aqui. Comenta aqui embaixo se você quer saber sobre esse teste não funcional que eu fico. Coloca aqui. Quero saber sobre o teste não funcional. Então, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo específico sobre o teste funcional que eu fiz num dos sistemas que eu coordeno. Foi muito bacana, muito interessante esse teste não funcional. Então, temos aqui 200 horas só sobre testes, para você dominar esses assuntos. Bibliotecas e ferramentas, estimei aqui 90 horas. Eu botei as ferramentas que eu citei aqui. Claro que existem outras ferramentas que você com certeza vai precisar. Então, seria uma estimativa aqui por baixo, 90 horas, para dominar as ferramentas. E a parte de engenharia de software, contemplando aqui todos aqueles tópicos extremamente importantes para você dominar todo o processo ali de desenvolvimento. Lembrando que
O engenheiro de QA, ele é responsável, né, ele tem um foco no processo, então esses assuntos aqui extremamente importantes para você desenvolver seu domínio na área. Vai gastar algo em torno de 230 horas. E a parte de infraestrutura com Git, Docker, Terraform, CI/CD, computação em nuvem Linux, uma estimativa aqui de 105 horas de estudo. No total, o esforço total em horas para esse guia aqui que você vai utilizar é de 795 horas. Se você estudar ali algo em torno de 4 horas por dia, você vai precisar de 200 dias estudando, ou seja, quase um ano, ou seja, uma especialização completa para você se tornar engenheiro de QA. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, guia completo para você se tornar engenheiro de QA. Caso você tenha interesse também no guia completo para se tornar engenheiro back-end em Python, dá uma conferida nesse vídeo aqui. E se você quer um guia completo para se tornar front-end, dá uma conferida nesse vídeo bem aqui.